Milionário Phil se casa com inocente, mas ao descobrir que ela é virgem, tudo muda. Victor sempre foi conhecido como o homem de negócios implacável, o magnata com um molho em cada centavo, um palácio em vez de casa, carros que reluziam mais do que estrelas. Mas por trás da fachada de luxo havia um homem tomado pelos seus próprios demônios, inseguranças que o corroíam, um olhar que nunca parava, sempre em busca do próximo sucesso. Quando se casou com Clara, uma sonhadora de cabelos soltos e olhos brilhantes, parecia que finalmente encontrara um pouco de paz. Ela era o oposto dele, leve, cheia de cor e vida. Porém, essa natureza simplesmente maravilhosa dela logo se tornaria um campo de batalha entre os dois. Naquela tarde ensolarada, após o casamento, Victor percebeu algo que o paralisou. Ele estava prestes a puxar Clara para dançar, quando ela, com um sorriso tímido, revelou que era virgem. O sorriso dela desapareceu ao ver a expressão dele, o que significava ser um homem de verdade. E o mais importante, ele seria um amante à altura? O peso dessas dúvidas parecia esmagá-lo. Enquanto lutava com suas emoções, a atmosfera ao seu redor começou a mudar. Clara, que sempre foi cheia de sonhos e criatividade, se tornava uma estranha. O que ela ocultava? No fundo, Victor sabia que havia algo mais. Entre sussurros e olhares furtivos, segredos começaram a emergir como sombras numa noite insone. Ele se lembrou daquela figura enigmática que aparecera nas vidas deles, um amigo de infância de Clara, que parecia sempre estar à espreita, monitorando cada passo dela. Ele notou um olhar comprometido entre os dois, um entendimento que só poderia estar relacionado a algo profundo e perturbador. As tensões cresceram numa escala inesperada. O medo de perder Clara, de não ser o homem que ela sempre desejou, cortava como vidro. Ele ouvia murmúrios das pessoas, ecos de juízo sobre seu relacionamento. Como ele poderia se casar com um? Ele não sente vergonha de ser mais velho? O que ele está fazendo com a vida dela? Cada palavra caía sobre seus ombros como pedras. Victor começou a se perder em seus pensamentos. Era um jogo que ele não sabia jogar e se via cercado por expectativas que nunca escolhera. O que estava em jogo? Seria aquele o começo de algo belo ou o fim de seus sonhos? Ao olhar pela janela do seu apartamento de luxo na cidade vibrante, sentiu a pressão do mundo ao seu redor. As luzes piscantes refletiam as perguntas que dançavam em sua mente. Afinal, o que realmente significava amar Clara? Ele conseguiria superar isso e se encontrar no processo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Victor ainda olhava pela janela, as luzes da cidade refletindo suas incertezas. Quando um estrondo súbito quebrou a tranquilidade do momento, um barulho violento e metálico ecoou pelos corredores do luxuoso apartamento. Ele se virou, o coração disparando. O pensamento imediato foi sobre Clara. Algo não estava certo. Ele correu para a sala, onde viu Clara paralisada, as mãos cobrindo a boca em um gesto de horror.
O olhar dela estava fixo na porta de entrada, que se abalava com os golpes insistentes. Clara, o que está acontecendo? Ele perguntou. Avanço rápido! Ela não conseguiu responder. A porta finalmente cedeu com um estrondo e, para total surpresa de Victor, seu amigo de infância, Fernando, entrou. O rosto dele estava pálido e os olhos arregalados. Mas o que realmente chamou atenção foi a arma que ele segurava, apontando diretamente para Victor. Desculpe, Victor, but I had no choice. O tom de Fernando era elétrico, tenso. Você não pode ficar com ela. Victor sentiu o mundo girar ao seu redor. A adrenalina o percorreu como um choque. Fernando, o que você está fazendo? A pergunta era quase um sussurro. O coração dele batia como um tambor. Ela é um ponto fraco, Victor. Eu não posso deixar você destruí-la. A voz de Fernando tremia, mas não havia vestígios de arrependimento. A tensão na sala cresceu e a atmosfera pesou como uma tempestade iminente. Clara, ainda paralisada, começou a respirar rápido. O que você quer dizer com isso? Fernando, você está louco? Seu tom de confusão e medo preenchia o ar, fazendo o nó na garganta de Victor se apertar ainda mais. Você não sabe o que fez, Clara. Você não sabe quem eu realmente sou. Fernando se aproximou, a arma tremendo em sua mão. E agora você vai descobrir. Victor agarrou o braço de Clara. Saia daqui, Clara! Vá se esconder! Ele gritou, enquanto olhava para Fernando, tentando ler a mente de um amigo que se tornara um homem desesperado. Pelo amor de Deus! Não faça isso, Fernando! Victor tentou apelar à razão. Não precisa chegar a isso. Você não entende, Victor. Clara não é quem você pensa que é. Ela me pertence. Você achou que poderia simplesmente levar tudo? O olhar de Fernando estava repleto de uma paixão conturbada e possessiva. Você não sabe o que ela realmente fez para estar com você. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Clara olhou para Victor, seus olhos cheios de confusão. O que ele está dizendo, Victor? O que ele quer dizer com isso? As palavras do passado de Clara pareceram ecoar na mente de Victor. Revelações sobre segredos, mentiras e manipulações que nunca tinha imaginado. As sombras de um amor que se revelava como uma armadilha. Todo o brilho que ele havia admirado agora parecia carregar uma cinza instantânea. Fernando deu um passo à frente, um passo que empurrou ambos os homens para o abismo de uma verdade desconcertante. A verdade é, Clara, tudo foi um plano. Lembre-se de quem você realmente é. E então, um grito ressoou pela sala. Um grito que cortou o ar como uma faca. Não era de Clara, nem de Victor. Era uma voz estranha. Uma mulher que apareceu na porta atrás de Fernando. Fernando, não faça isso! O pânico se espalhou e o olhar de Victor se fixou na mulher. Ele sentiu a realidade desabar sob seus pés. Quem é você? Ele sussurrou. E naquele momento, enquanto toda a sua vida parecia estar se desconstruindo, o coração de Victor disparou de um novo medo. O que estava acontecendo? Que verdades estavam por trás de todas aquelas mentiras? A vida que ele pensou que tinha, agora estava pendida por um fio. Uma nova batalha estava prestes a começar, e ele mal sabia que as reviravoltas continuariam a se desenrolar. O coração de Victor disparou, a adrenalina atingia seu campo de visão. A mulher na porta se adiantou, sua silhueta emergindo das sombras como uma aparição. Sou eu, Clara!
Sou eu de verdade! Gritou, a voz tremendo sob a pressão do momento. Todo o jogo de intimidade, segredos e mistérios que cercavam Clara agora parecia desmoronar. O que você quer dizer com isso? Victor perguntou, sua mente girando. A confusão o abraçava como uma névoa espessa. Quem é você? Meu nome é Beatriz, respondeu a mulher, com uma urgência que ecoava em cada palavra. E eu sou a irmã de Clara. A irmã que ela nunca quis que você soubesse que existia. Um calafrio percorreu a espinha de Victor. Irmã? Mas como? Clara não é quem você pensa que é. A voz de Beatriz ressoou como um sino. Ela não é apenas a sonhadora ingênua. Ela escondeu tudo isso de você. E eu não pude ficar em silêncio quando vi você prestes a se jogar em uma armadilha. O rosto de Fernando se contorceu em fúria. Cala a boca, Beatriz! Você não sabe do que está falando! Contudo, a determinação nos olhos de Beatriz o fez hesitar. Eu sei muito bem, ela continuou. Aproxima-se com um brilho sombrio. Clara não é virgem. Ela tá aqui para te manipular. Fui eu quem fez aquele vídeo. Eu gravei tudo. Ela é uma atriz, Victor. Um personagem que interpreta para encantar e destruir. Um silêncio pesado foi rompido pelas palavras de Beatriz. Victor sentiu o mundo ao seu redor ruir. Olhando para Clara, viu o desespero em seu olhar, o medo de ser descoberta. A linda sonhadora que ele amava, agora se transformava em uma estranha. Um enigma envolto em segredos. É verdade, Clara! Você é uma atriz? O nó na garganta de Victor se apertou mais ainda. Não, não sou! Clara balbuciou, lágrimas brotando de seus olhos. Beatriz, para de mentir! Isso é loucura! Fernando, que estava prestes a contornar a situação, percebeu a brecha e investiu. O que você fez, Clara? Isso tudo faz parte do plano, não faz? Você, Nilson, você... Mas antes que Fernando pudesse terminar, Beatriz se aproximou dele, apontando com firmeza. O que você sabe? Você não tem moral para julgar nada. O único que teme a verdade aqui é você, Fernando. Uma explosão de emoções fludou o ambiente. Palavras afiadas se cruzando como facas. O ar se tornava denso, uma tempestade prestes a estourar. Clara olhou para Victor, suas mãos trêmulas. Victor, por favor, isso é loucura. Eu só queria viver, apenas viver. Perplexo, Victor observou as duas mulheres, uma como um espelho distorcido da outra. O que mais você escondeu, Clara? A voz dele tremia de horror e decepção. O que mais está em jogo aqui? Nesse momento, a expressão de Fernando se iluminou de um jeito sombrio. Você não faz ideia do que realmente envolve Clara, Victor. Tudo está entrelaçado. Cada movimento, cada respiração. O que você acha que é amor? É só um jogo. Um jogo que eu fui designado para perder. O burburinho da discussão começou a ecoar pelo apartamento luxuoso, a tensão palpável, como um fio de tensão prestes a se romper. Clara agora estava presa entre o amor que sentia por Victor e a revelação aterradora de sua própria identidade. O tempo parecia estagnar, enquanto Victor lutava contra a onda de traições que o embatia. Eu nunca fiz nada para te machucar, Victor, Clara disse com fervor. O desespero em sua voz era genuíno. Por favor, acredite em mim. Mas como poço, a dor era pungente. Ele estava cercado por mentiras e um abismo de incertezas. Como posso confiar em você agora? E então, para complicar tudo ainda mais, um estrondo surdo ecoou ao fundo. A porta, que até então parecia ser uma barreira, estourou com violência. Um grupo de homens apareceu, todos de rosto coberto, com armas em punho. Vamos acabar com isso agora! Gritou um deles, e o terror se espalhou pelo apartamento.
Victor absorveu a cena, o caos manchando a luz ensolarada de sua nova vida. Ele percebeu que estava muito além de um simples casamento. Um jogo, um embate. E agora, sem saber, a verdade começava a emergir em meio ao fogo e à fumaça. "Corra!" ele gritou para Clara, enquanto seu próprio coração batia como uma sirene em seu peito. O que realmente estava em jogo? Qual era o fio invisível que ligava todos eles? Seria essa uma verdade que eles jamais estariam preparados para enfrentar? O coração de Victor disparou. A adrenalina tingia seu campo de visão. A mulher na porta se adiantou, sua silhueta emergindo das sombras como uma aparição. "Sou eu, Clara! Sou eu de verdade!" gritou, a voz tremendo sob a pressão do momento. Todo o jogo de intimidade, segredos e mistérios que cercavam Clara agora parecia desmoronar. "O que você quer dizer com isso?" Victor perguntou, sua mente girando. A confusão o abraçava como uma névoa espessa. "Quem é você?" "Meu nome é Beatriz", respondeu a mulher, com uma urgência que ecoava em cada palavra. "E eu sou a irmã de Clara, a irmã que ela nunca quis que você soubesse que existia." Um calafrio percorreu a espinha de Victor. "Irmã? Mas como?" "Clara não é quem você pensa que é." A voz de Beatriz ressoou como um sino. "Ela não é apenas a sonhadora ingênua. Ela escondeu tudo isso de você, e eu não pude ficar em silêncio quando vi você prestes a se jogar em uma armadilha." O rosto de Fernando se contorceu em fúria. "Cale a boca, Beatriz! Você não sabe do que está falando." Contudo, a determinação nos olhos de Beatriz o fez hesitar. "Eu sei muito bem", ela continuou, aproximando-se com um brilho sombrio. "Clara não é virgem, ela está aqui para te manipular. Fui eu quem fez aquele vídeo. Eu gravei tudo. Ela é uma atriz, Victor. Um personagem que interpreta para encantar e destruir." Um silêncio pesado foi rompido pelas palavras de Beatriz. Victor sentiu o mundo ao seu redor ruir. Olhando para Clara, viu o desespero em seu olhar, o medo de ser descoberta. A linda sonhadora que ele amava agora se transformava em uma estranha, um enigma envolto em segredos. "É verdade, Clara? Você é uma atriz?" O nó na garganta de Victor se apertou mais ainda. "Não, não sou!" Clara balbuciou, lágrimas brotando de seus olhos. "Beatriz, para de mentir! Isso é loucura!" Fernando, que estava prestes a contornar a situação, percebeu a brecha e investiu. "O que você fez, Clara? Isso tudo faz parte do plano, não faz? Você me usou? Você..." Mas antes que Fernando pudesse terminar, Beatriz se aproximou dele apontando com firmeza. "O que você sabe? Você não tem moral para julgar nada. O único que teme a verdade aqui é você, Fernando." Uma explosão de emoções fludou o ambiente, palavras afiadas se cruzando como facas. O ar se tornava denso, uma tempestade prestes a estourar. Clara olhou para Victor, suas mãos trêmulas. "Victor, por favor. Isso é loucura. Eu só queria viver, apenas viver." Perplexo, Victor observou as duas mulheres, uma como um espelho distorcido da outra. "O que mais você escondeu, Clara?" A voz dele tremia de horror e decepção. "O que mais está em jogo aqui?" Nesse momento, a expressão de Fernando se iluminou de um jeito sombrio. "Você não faz ideia do que realmente envolve Clara, Victor. Tudo está entrelaçado, cada movimento, cada respiração. O que você acha que é amor é só um jogo que eu fui designado para perder." Justo quando Victor estava prestes a responder, um estrondo surdo ecoou ao fundo. A porta, que até então parecia ser uma barreira, estourou com violência.
um grupo de homens apareceu, todos de rosto coberto, com armas em punho. "Vamos acabar com isso agora!" gritou um deles, e o terror se espalhou pelo apartamento. Victor absorveu a cena, o caos manchando a luz ensolarada de sua nova vida. Ele percebeu que estava muito além de um simples casamento. Um jogo, um embate, e agora, sem saber, a verdade começava a emergir em meio ao fogo e à fumaça. Os homens avançaram, gritos preencheram o ar. "Ninguém se mexe!" ordenou um deles, enquanto o outro prendia Beatriz, a mirada dela fervendo de revolta. Fernando recuou, com a arma ainda em mãos, olhando para Clara e para sua irmã, com um misto de surpresa e desprezo. "Libere-a!" gritou Clara, desesperada. "Ela não tem nada a ver com isso." Mas Beatriz não se calou. "Não, Clara, eles não são quem você pensa. O que você não sabe é que tudo isso foi orquestrado por você, desde o começo. Você planejou me manter afastada, não foi?" Victor sentiu o desespero tomar conta dele. "Clara, o que está acontecendo? O que essa mulher quer dizer?" Então, no meio da bagunça, o líder dos homens de máscara revelou uma tatuagem no braço. Cada detalhe parecia familiar. "Professor, lembra de mim, Victor? A experiência não foi suficiente para você?" O susto deslizou por todo o corpo de Victor. "Você? O que você quer de nós?" O homem tirou a máscara, revelando um rosto conhecido. O ex-parceiro de Victor nos negócios. Alguém que tinha desaparecido após um escândalo que quase destruiu a reputação deles. "Vi você se levantar como um milionário, mas hoje a verdade será revelada. E Clara, bem, a verdadeira razão de estarmos aqui é bem mais sombria do que você imagina." A revelação caiu como um raio. A vida de Victor, os segredos de Clara, tudo desmoronando em uma verdade que ele nunca poderia ter previsto. Ele olhou para Clara, seus olhos se encontrando em um turbilhão de emoções. Poderia confiar novamente? Estava tudo em jogo, e ele sabia que a noite apenas começava. Victor olhou fixamente para o ex-parceiro, a confusão e a raiva se misturando em seu olhar. "O que você quer de nós?" Ele não tinha certeza se a pergunta ainda fazia sentido. A tensão estava nas alturas, e o barulho no apartamento parecia um eco distante em sua mente. O homem que havia revelado sua identidade sorriu de forma sombria. "A verdade, Victor. Eu vim aqui para trazê-la à tona. E você?" Ele apontou o dedo. "Turlin, você fará parte disso." Ainda em choque, Victor se virou para Clara, seus olhos buscando respostas. O que ela tinha a ver com isso? "Clara, você conhece esse cara? O que ele quer dizer?" A voz dele tremia, a angústia era palpável. Não pode ser, Clara, você é uma atriz, uma manipuladora." A desconfiança agora cortava mais profundo do que qualquer faca. O nó na garganta de Victor se apertou ainda mais. O coração dele batia como um tambor desesperado, perguntando-se se ele conhecia realmente a mulher com quem se casara. "E você achou que ia me deixar fora disso?" disse Fernando, seu olhar de desprezo se voltando para Beatriz. "Você estava lá quando tudo começou. Não pode simplesmente jogar tudo nas minhas costas. Esse foi o seu jogo, não meu." A raiva transformou seu rosto e os olhos brilhavam com uma paixão obsessiva. O apartamento estava feito um campo de batalha emocional. Um dos homens mascarados avançou bruscamente em direção a Fernando. "Silêncio! Vamos resolver isso agora!" Segundos se arrastaram enquanto a tensão aumentava, a situação se desenrolando em um eixo de revolta e traição. A raiva de Fernando,
A confusão de Clara e o desespero de Victor se tornavam um só. Naquele momento, uma luz de alerta piscou na mente de Victor. Ele precisava agir. A adrenalina tomava conta, mas a mente dele buscava um plano, qualquer coisa, para eliminar essa ameaça. Clara! Ele gritou, mas foi interrompido por um grito que ecoou como um trovão na sala. Não é só isso! Não é! A voz de Beatriz cortou o ar. O olhar de ela estava fixo em Fernando, aflito e determinado. Você não sabe da verdade. Você nunca soube. O silêncio tomou conta de todos. O que você quer dizer com isso? Fernando perguntou, seu tom incerto. Eu soube mais do que você pensa, Fernando. O seu envolvimento com o que o governo fez, com o que você me fez. Clara não é a única que esconde segredos. Beatriz estava tremendo, a coragem lutando contra seu medo. Victor podia sentir seu coração acelerar. A intensidade da revelação estava prestes a rasgar o véu das mentiras. Fernando deu um passo à frente, como se quisesse confrontar as verdades que estavam emergindo. Isso não faz sentido! Você está delirando! Tem certeza disso, Beatriz? O que você sabe? Eu sei que nossa família foi destruída por causa de suas ações. O governo não só usou Clara como uma peça. Eles me usaram também. Que você sabia. O desespero de Beatriz se transformou numa explosão. Suas palavras como balas atingindo a todos os presentes. Victor sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Clara, à procura de uma explicação. Clara, o que isso significa? Ela ficou paralisada, a expressão de alguém que se viu empurrada para o abismo. Beatriz, não! Você não pode fazer isso! As lágrimas escorriam pelo rosto dela, a fragilidade exposta na aterrorizante revelação da irmã. Ouvindo tudo aquilo, a adrenalina virou pânico. De repente, os homens mascarados atacaram, empurrando Victor contra a parede, e ele se viu sem opções. Clara gritou, e o som dilacerou seu coração. No último dia do nosso curso, eu vi eles. Eles estavam na sala, e eram eles quem estavam por trás de tudo. Não tinha como escapar, ela disse, a voz embargada. A verdade finalmente jorrando como um rio represado. Silêncio, gritou o líder dos homens. Ele tirou um objeto do bolso, e por um momento, o pânico atingiu a sala. Era uma foto daquela noite fatídica. Essa foto vai acabar com você, com todos vocês. Victor segurou a respiração, a mente girando. Que mundo era aquele? E como ele havia se perdido nisso? A pergunta ecoava em sua mente, mas as respostas estavam mais distantes do que nunca. A imagem de Clara, a ingênua sonhadora, e a imagem de Beatriz, a irmã ocultada, colidiam como astros em rota de colisão. Então, o que será? O silêncio ou a verdade? O líder encarou Clara. Escolha! Se desviou e uma nova onda de tensão seguiu. Ele sabia que aquele momento mudaria tudo. As palavras de Clara, os segredos de Beatriz, o jogo sombrio de Fernando, tudo isso se tornava um emaranhado. O passado a espreitar e o futuro em um fio. Uma escolha, apenas uma, e o fundo, a escuridão que se aproximava. As palavras de Beatriz ainda pairavam no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Victor olhava de uma para outra, tentando entender a revelação. O jogo deles havia se tornado uma armadilha mortal. E agora, a verdade era uma espada, pronta para cortar laços e destruir tudo o que ele acreditava saber. Calma! Espera! O que você está dizendo? O tom de voz dele era um misto de pânico e incompreensão.
Clara estava paralisada, os olhos cheios de lágrimas. Não é verdade, Clara. Não é? A esperança morria nas palavras dele. Imediatamente, o ambiente se tornou uma panela de pressão prestes a explodir. O homem mascarado, que havia revelado sua identidade, observava tudo com um sorriso de satisfação. Sim, venham, revelações após revelações. É isso que eu quero ver. Ele se divertia com a cena, como um maestro à frente de uma orquestra trágica. Fernando, você sabia? A acusação de Beatriz cortou o silenciar da sala. Ela se virou para ele com uma fúria que parecia incandescente. Você soube de tudo isso e ainda assim tentou proteger a Clara. Fernando se afastou, sua expressão confusa. Eu não sabia até agora. Tudo o que sabia eram rumores. E mesmo assim, eu a amava. Amor? Isso é amor? Beatriz zombou. Você está apenas usando-a. Você não é mais que um fantoche que se deixou manipular. Todos nós estamos. O clima estava tão denso que Victor podia sentir o peso na atmosfera. Uma nuvem escura se formando. Os homens mascarados começaram a se mover, observando cada um deles com olhares penetrantes. Silêncio! Eu espero que todos estejam ouvindo isso. O líder disse, sua voz funesta. A verdade deve ser revelada! E todos vocês vão pagar! E quando parecia que as tensões não podiam aumentar mais, um som estrondoso irrompeu pela porta. A porta se abriu com um golpe e uma figura conhecida entrou. Uma mulher de cabelos cacheados, viajando a passos rápidos, quase como se soubesse exatamente onde ir. Parem! Parem com isso! A mulher era a Ana, a ex-esposa de Victor, alguém que havia saído da vida dele há anos. O corpo de Victor congelou. O que está acontecendo aqui? Todos ficaram em silêncio, o choque se espalhando como um veneno. Ana lançou um olhar firme a Clara e depois para Beatriz, antes de se voltar para Victor, com os olhos cheios de preocupação. Você não entendeu o que estava em jogo, não é, Victor? Isso é muito maior do que você pensa. A sala estava em chamas de tensão e Victor se sentiu como se estivesse afundando lentamente. O que você sabe, Ana? Ele perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Segredos, Victor. Coisas que estão ligadas ao seu passado, ao nosso passado. Ela deu um passo à frente, ignorando os homens armados, quase desafiando-os. Clara não é quem você pensa que é. Eu descobri que ela é parte de algo muito mais sombrio e você não deveria ter se casado com ela. A revelação atirou um frio na espinha de Victor. O quê? Como você? O que exatamente você sabe? Seu coração disparava, enquanto suas dúvidas começavam a se cristalizar. Ela estava com um grupo, o mesmo que procurou acabar com você. Manipulações, jogos, você estava sendo usado desde o começo. Ana quase gritou, tentando fazer Victor entender a gravidade da situação. O pânico aumentou e Victor sentiu que o chão se abria sob seus pés. Clara! Ali transformava-se em um labirinto de mistérios. É verdade, Clara? Você estava envolvida com isso tudo? O olhar dela se escureceu, o pânico amorfo de alguém em apuros. Não, eu só queria... Eu amo você, Victor. Mas não sei mais que verdades estou escondendo de mim mesma. Um dos homens armados começou a avançar, a tensão no ar mais aguda que nunca. É melhor que vocês decidam o que querem, porque o tempo está acabando. A voz empurrava todos a um extremo que parecia inalcançável. E, de repente, antes que pudessem reagir, um estalo de tiros cortou a sala. Tudo aconteceu tão rapidamente que Victor mal teve tempo de gritar o nome de Clara. Tudo se tornou um borrão de gritos, pessoas lutando para escapar.
os sons das balas ecoando por entre as paredes de mármore. Entre as balas, um grito que congelou o sangue de Victor. Ele olhou para Clara, seu coração parou. A cena se desfez em um frenesi de sombras e a vida deles subitamente pendia em um fio invisível. Ele sabia que a partir daquele momento, nada seria igual. A verdade tinha acabado de se desvelar, mas a escuridão ainda aguardava. O que mais estava prestes a ser exposto? O coração de Victor disparou. A adrenalina tingia seu campo de visão. A cena se transformava em um caos absoluto. O som dos tiros ainda ecoava na sua mente, misturado ao grito de Clara, que soava como um aviso de desastre. Ele girou instintivamente, buscando por ela. Clara estava paralisada, olhando para o espaço, o desespero estampado em seu rosto. A expressão dela era um colapso. Ele queria correr até ela, mas não conseguia se mover. Os homens armados cercavam a sala, e a tensão se agigantava. O líder dos mascarados olhou para o grupo. "Ninguém se mexe!" gritou. O olhar dele penetrava como uma faca. "Essa festa acabou. Hoje vamos acabar com tudo." Fernando, ainda em choque, começou a recuar, a arma ainda tremendo em sua mão. Beatriz, por outro lado, avançou, o olhar fixo e desafiador. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo!" gritou. Sequências de mentiras mapeadas por suas próprias mãos. A verdade não vai ficar enterrada assim tão fácil. Nos confins da sala, Victor percebeu Clara, os olhos dela brilhando de medo, mas ao mesmo tempo pela urgência de se desvendar. "Clara, vem comigo!" ele gritou, na esperança de que a proximidade e o instinto a acordassem. Mas em vez disso, uma nova verdade estava prestes a emergir de maneira devastadora. Do nada, Clara avançou em direção ao grupo de homens, os olhos dela queimando, com uma determinação inesperada. "Sabe de uma coisa?" ela disse, a voz quase firme. "Talvez você esteja certo sobre mim, mas eu não sou a única envolvida." Victor sentiu um frio subir pela espinha. O que ela estava fazendo? Clara parecia ter ficado fora de si. "O que você quer dizer com isso?" ele questionou, sua voz trêmula. Mas antes que Clara pudesse responder, a mulher que havia invadido a sala, Ana, deu um passo à frente e, de repente, as luzes piscaram. Um apagão repentino mergulhou a sala na escuridão. O caos se intensificou. Gritos, tiros disparando ao longe, vozes se confundindo. O som era surreal. Quando as luzes voltaram, o que Victor viu mudaria tudo. Clara estava encolhida, ainda em pé, mas agora seu olhar estava fixo em Ana, com uma expressão que Victor nunca tinha visto. Raiva e algo mais profundo. "Você não devia estar aqui", Clara gritou. Seu tom feroz quebrando a intenção de coragem que havia tentado exibir até então. Ana olhou de volta com um sorriso sombrio. "E você achou que poderia se livrar de mim tão fácil? Eu sempre estarei juntos de você, Clara. Sempre uma sombra, não é?" Victor foi feito de pedra. "Do que vocês estão falando?" A confusão agora atingia como uma tempestade. Ele olhou de uma mulher a outra, o cerne de um mistério se desnudando diante de seus olhos. A conexão entre as duas era mais forte do que ele imaginara. "Clara, você e Ana, como isso faz sentido? A verdade é que somos irmãs!" Ana declarou, a revelação cortando o ar como um cristal. E mais, Clara estava enganando tudo e todos, agindo como uma ingênua, todo esse tempo. O queixo de Victor caiu. "O quê?
Irmãs? Mas ele mal conseguia formar as palavras. Clara era apenas uma sonhadora e agora tudo se revirava diante dele, repleto de segredos. Clara não era apenas a mulher que ele amava. Ela estava entrelaçada com um histórico de enganos. Victor, eu só estava tentando proteger todos. Desde o início. Eu nunca quis isso. Eu só queria ser livre. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas sua expressão de pânico não deixava espaço para empatia. Proteger ou manipular? Como posso saber? Ele disparou, a amargura cortando como estilete. Enquanto as luzes cintilavam, ele percebeu que a verdade estava bem diante dele, mais devastadora que qualquer mentira. Ana caminhou até Victor. Sabe, o governo nunca quis que você recuperasse seus negócios. A princípio, tudo parecia um jogo para você. Mas Clara e eu, nós viemos de uma linha que sempre serviu a um propósito. E esse propósito está prestes a se concretizar. A sala atulhada de tensão tornou-se um campo de batalha emocional. Clara lançou um olhar de desespero. Não acredite nela, Victor. Eu não sou parte disso. E nesse momento crítico, um novo ruído cortou o ar. A porta principal do apartamento se abriu abruptamente e outra figura entrou. Um homem de aparência familiar, porém sombrio, o rosto parcialmente oculto por uma capuz. Surpresa! Ele anunciou, e a presença dele fez o ar ficar gelado. Eu sabia que vocês não surpreenderiam sem mim. Victor quase não respirou. Ele reconheceu o rosto. Era um antigo colega de negócios, alguém que tinha ficado em silêncio após uma traição. A verdade sobre tudo estava prestes a expor sua alma. No fundo da confusão ele percebeu quantos outros golpes e enganos estariam à espreita. O ambiente vibrava. O destino deles estava em questão. Um legado de mentiras prestes a ruir. Uma nova investigação da verdade estava para começar, e as revelações violentas se aproximavam como uma tempestade obscura no horizonte. Que verdades insuportáveis a próxima onda traria! O coração de Victor disparou. A adrenalina atingia seu campo de visão. Tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. Analisando a sala, ele viu a tensão no ar. Clara, em choque. Ana com seu olhar intenso. E os homens com suas armas, como sombras ameaçadoras. O ex-parceiro de Victor ficou ali sorrindo de maneira ameaçadora, como um gato prestes a dar o bote. Eu sabia que isso aconteceria. Você sempre foi o fraco, Victor. O desprezo nas palavras do homem pulsava como uma ferida aberta. Ele avançou um passo e Victor encolheu os ombros, sentindo o peso do mundo sobre suas costas. Clara, atordoada, olhou de Ana para o antigo colega de Victor. Você não tem ideia, ela falou. A voz desafiante, mas tremila. Você nunca vai nos derrotar. É isso que você acha? O homem sorriu, a frieza nos olhos intensificando-se. Vou começar a desenrolar esse novelo. Todas as mentiras que vocês construíram, só um pequeno puxão para revelar a verdade. Victor se sentia preso, um marionete em um jogo de horror. Ele queria gritar, correr, mas o que estava em jogo era muito maior. Clara e Ana, irmãs e cúmplices, agora cercadas por segredos. Before he could respond, um estrondo ensurdecedor percorreu o ambiente. A porta da sala foi arrombada. Um homem enorme, musculoso e feroz entrou, trazendo consigo uma onda de pânico. Perdeu a hora com essas conversas de mulher. É hora de resolver isso. Ele estava de cabeça baixa, quase como se a gravidade o puxasse para algo sombrio. As armas se viraram. Tudo parou. Victor sentiu o peso da rua lá fora.
tão abafada quanto a sala. Ele olhou para Clara. O terror em seu rosto era palpável, mas então uma coisa aconteceu. Clara respirou fundo. A expressão de determinação retornando. "O que você quer de nós?" ela gritou, e as palavras dela soaram como um clarim em meio à desordem. "O que eu quero?" O homem de cabeça baixa riu, a risada ecoando como um trovão. "A verdade. E você, Clara, vai nos contar por que você decidiu se envolver com os maiores trapaceiros da cidade." O ar estava tão tenso que parecia ensanguentado. Clara olhou para Victor, uma sombra de algo em seu olhar, e então se voltou para o novo homem. "Eu sou mais forte do que você pensa. Sei que meu passado alega querer me destruir, mas estou aqui e não vou ser uma peça na sua máquina." "Ah, então você finalmente admite que seja parte disso?" O homem se aproximou, olhos ardendo com uma malícia que Victor não conseguia ignorar. "Mas a verdade é que se você não colaborar, bem, sua irmã e seu marido vão se arrepender." Foi como um soco no estômago. Naquele momento, o chão parecia rachar sob os pés de Victor, e o peso da traição começou a abalar suas crenças. "Colaborar com o quê? O que você sabe?" ele perguntou, a voz saindo em um grito mais forte do que pretendia. "Só a verdade, Victor. E aqui vai um pedido." O homem olhou para os outros ao redor, e um arrepio varreu a sala. "Seu casamento não sai dessa, a não ser que as coisas mudem. E por acaso, Clara, você realmente não imaginava que soubesse onde sua lealdade estava?" "Lealdade?" Clara balançou a cabeça, uma confusão moisada desenferida. O pânico expelia-se de sua voz. "Você não pode ser sério!" E o homem, sorrindo, deu um passo à frente, aproximando-se dele. "Sim, sou eu quem controla essa história. E quando tudo terminar, você saberá que está jogando um jogo que nunca esteve preparado para vencer." Antes que Victor pudesse processar aquela situação, como um vento gélido, outra intriga se formou. "Mas claro, se você quer saber a verdade, que seja dado o direito de ouvir." O sorriso dele se transformou em um grito de revelação, o ambiente carregando uma tensão agonizante. A tensão cresceu, ventos gélidos atravessando o cerne da sala. E neste momento uma nova figura surgiu. Uma mulher desconhecida, com um olhar determinado, interrompeu a cena. "Chega! Não é você quem controla isso. O jogo não é seu." Victor sentiu a vertigem. Quem era ela? Essa reviravolta era o retorno da realidade, as sombras a revelarem tudo o que estava oculto. Ele lançou o olhar para Clara. "O que mais você não me disse?" A pergunta ecoou no ar. Grande parte de sua vida estava em jogo, e tudo o que ele queria era respostas. Mas agora, as verdades começaram a girar ao seu redor como uma tempestade, e o desespero começou a se infiltrar. "No final das contas, ainda estamos no mesmo barco, Victor. A verdade há de se revelar." A mulher desconhecida declarou, e o olhar dela era agudo, quase cortante. E nesse momento de incerteza, o verdadeiro jogo estava apenas começando. O coração de Victor disparou. A adrenalina corria solta em suas veias. A sala se tornara um campo de batalha emocional, onde cada olhar carregava um peso infinito. Ana, com a força de suas palavras, trouxe um novo caos. "Não sou eu quem controla isso. O jogo não é seu." Era uma frase poderosa. E a atmosfera estava pesada. A mulher desconhecida enfrentou os homens, a coragem brilhando em seus olhos. Mas antes que a tensão pudesse se diluir, uma explosão de um carro ao lado ecoou.
O som chegou como uma onda de choque e as paredes tremeram. Ouvindo o estrondo, todos se viraram, paralisados por um instante. No meio do caos, um homem entrou correndo. Ele estava ensanguentado, as roupas rasgadas e o olhar cheio de pânico. "Socorro! Eles vieram atrás de mim!" gritou, as palavras saindo entrecortadas, como se a vida estivesse prestes a escapar dele. O clima, que já era insuportável, de repente se tornou ainda mais opressor. "Quem veio atrás de você?" perguntou Victor, a preocupação tomando conta dele. O homem parecia conhecer o terreno, talvez até a trama que se desenrolava. Mas antes que ele pudesse responder, uma sombra surgiu atrás dele. Um grupo de homens apareceu, armados e decididos. Olhares gelados se cruzaram, e Victor percebeu que a situação escalaria ainda mais. "Hoje é o dia em que tudo acaba." Um deles bradou, a presença imponente, fazendo com que todos no apartamento recuassem. O homem que acabara de entrar virou-se rapidamente, e o medo fez sua expressão murchar. Esse novo grupo era uma ameaça real e palpável. Victor sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Ele olhou para Clara, que estava a poucos passos dele. "O que está acontecendo? O que mais você não me disse?" implorou, a dor assumindo seu peito. Mera curiosidade ou desejo de saber quem ela realmente era não era mais suficiente. Ele precisava saber a verdade para sobreviver a essa crise. Eu não sei, Clara respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A fragilidade dela o atingiu como uma onda. Aquela não era a mulher forte e determinada que ele conhecera. Algo estava muito errado, e ele sentia que vazio crescia entre eles. Ana interrompeu, o pânico visível. "Você precisa acreditar, Victor. Não se deixe levar pelo medo." Mas nesse momento outro grito irrompeu pela sala. Um membro do novo grupo sacou uma arma, disparando em direção a Clara. O tempo parecia parar. O tiro ecoou, e tudo que Victor pôde fazer foi se jogar na frente dela. O impacto foi brutal, e as forças pareciam colidir em uma explosão de dor e confusão. Victor sentiu a energia o deixar, escurecendo sua visão. Ele não sabia se tinha sido atingido ou se era o choque a consumi-lo. Clara gritou, sua voz agitava as paredes e tudo girava ao seu redor. Mas naquele instante de fraqueza, uma revelação o atingiu como um raio. A mulher que defendeu com todas as forças estava entrelaçada com tudo isso. E quando Victor olhou para o homem que disparou a arma, seus olhos brilharam com uma verdade devastadora. Ele reconhecera o rosto. Era um antigo parceiro de negócios, alguém em quem havia confiado uma vez. "Você!" conseguiu sussurrar. A traição cortando seu coração. Você estava por trás disso tudo. O homem sorriu friamente, seus lábios se curvando num sorriso que só despertava desprezo. "E agora você entende. O jogo é muito maior do que você poderia imaginar. Clara, ela não pode sair ilesa." As palavras do homem reverberaram como uma condenação. Victor queria gritar, mas a dor estava tomando conta de seu corpo, como se o peso de seus erros o puxasse para o chão. E em meio ao caos, ele viu Clara, o olhar dela mudando, uma centelha de compreensão e culpa cruzando seu rosto. "Victor, começou ela, mas o silêncio a interrompeu. O ar parecia pesado. A tensão carregava a sala como um manto. Só que agora tudo o que estava em jogo seguiu um novo caminho. O que está em jogo era mais do que o relacionamento deles. Era a vida. E enquanto a verdade começava a emergir das sombras, um novo barulho surgiu. As portas se abriram novamente. Uma figura conhecida se destacou. Era Beatriz, a irmã de Clara, com um olhar determinado.
Com um disparo firme, ela olhou diretamente para o homem que havia disparado. Se eu tiver que expor todo esse jogo, que seja agora. Chega de manipulações. A reviravolta estava diante deles. A verdade começava a ser desnudada. Mas em meio a essa revelação, as vidas deles estavam penduradas na linha do destino. Victor se deu conta de que o verdadeiro jogo apenas começava e não haveria como reverter as consequências. O que mais poderia vir à tona? O caos reinava na sala. Victor se levantou com dificuldade, sentindo a pressão do mundo pesando sobre seus ombros. O que querem de nós? Sua voz tremia, o medo pulsando dentro dele. Clara estava a poucos passos, os olhos marejados, o rosto pálido como um lenço. Você e sua irmã. Tudo isso foi uma farsa. O homem que disparou a arma gritou, sua raiva borbulhando. Beatriz, a irmã de Clara, não recuou. E ela está aqui para se vingar de todos nós. O olhar desafiador dela fez com que a sala ficasse em silêncio. Ana, firme e decidida, avançou. Chega de mentiras. O que importa é a verdade agora. A verdade pode nos salvar ou nos destruir. Suas palavras ecoaram e todos se voltaram para Clara, que tremia, mas não desistiu. Eu não sou quem... Eu amei você, Victor. Eu só queria ser livre. Todos nós temos segredos e ainda estamos presos a um jogo maior. Victor sentiu seu coração apertar. Mas por que você nunca me contou? Se isso é tudo uma manipulação, estou no meio de uma armadilha. Um novo grito cortou o ar e a situação se intensificou. Os homens armados pareciam prontos para atacar novamente. Temos que acabar com isso antes que a verdade venha à tona. O líder deles rugiu, enquanto outros se preparavam para agir. Victor, em um impulso, se colocou na frente de Clara. Aquilo que descobri até agora não é um jogo. Se você realmente me ama, prove. Vamos juntar nossas forças e lutar contra isso. Ele sabia que os riscos eram altos, mas a esperança ardia em seu coração. Clara respirou fundo, sentindo a força surgir. Sim, eu sou mais do que você pensa, e não estou sozinha. Beatriz se juntou a elas, a fúria delas juntas formando uma muralha. Ana sorriu, percebendo a transformação. Se vamos fazer isso, vamos juntos! Ela gritou, reunindo as mulheres. Hoje, não temos nada a perder, mas tudo a ganhar. O clima mudou. Em um movimento sincronizado, as mulheres se uniram, formando uma barreira de resistência. Victor olhou para elas com admiração e determinação. Seus corações batiam como um só. O homem que havia disparado largou a arma, confuso. Vocês não podem estar falando sério. Sua voz tremia. O poder que tinha perdendo a força. E com isso, um semblante de esperança inundou a sala. Um brilho de união, um sopro de força se ergueu entre eles. O confronto que parecia inevitável se tornava um símbolo de luta. Victor viu o que sempre sonhou. Juntos eram mais fortes. Clara olhou para Victor. Juntos vamos expor a verdade, sem mentiras, sem segredos. Este jogo vai acabar aqui e agora. E assim, todos se reuniram, o coletivo mais forte que qualquer um imaginara. Com um último olhar, eles se prepararam para enfrentar a tempestade que estava por vir. Mas o que mais estaria por vir nos próximos dias? O que mais o passado ainda guardava? Eles sabiam que a verdadeira luta ainda não tinha começado. Agora, antes de encerrar, preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal,
para não perder as próximas histórias exclusivas que chegarão em breve. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.